Sob a copa das árvores do Vale do Luanva, o ar está carregado com o cheiro do ódio. O leopardo espreita silenciosamente na escuridão, seus olhos carregando uma promessa não cumprida. Quem será o último sobrevivente? Luanva, a vingança sangrenta do leopardo e do babuíno. Luanva é uma terra onde as águas recuam e revelam margens aluviais rachadas, onde arbustos baixos mal escondem um caçador, e as árvores se estendem como escadas de incêndio suspensas no céu. Os dias são escaldantes, as noites frias, a respiração do caçador e os gritos de alarme se fundem em uma sinfonia de sobrevivência. Aqui, cada partícula de poeira carrega a marca da luta pela sobrevivência. Os arbustos baixos são esconderijos perfeitos para predadores, e as árvores altas são fortalezas para aqueles que têm medo. Nesta terra, o instinto é a única lei, e a memória é a única coisa que não se apaga. Nos últimos raios do dia, a silhueta do leopardo surge como um pedaço de estepe em movimento. Seu corpo compacto, músculos flexíveis e pelagem dourada com rosetas negras o tornam um animal furtivo perfeito na grama queimada pelo sol. Com suas pernas robustas e espinha elástica, ele pode correr a velocidades assustadoras em apenas algumas respirações. Cada um de seus movimentos é leve e lento, como se o próprio chão não percebesse que alguém está rastejando sobre ele. O leopardo vive sozinho, silencioso e pacientemente. Não gosta de confrontos, não caça pela força, mas pelo cálculo e pelo timing perfeito. Cada caçada é um problema, e apenas um erro pode custar-lhe a vida. Às vezes, ele escolhe presas mais fáceis, antílopes jovens, coelhos do mato, codornas ou macacos perdidos. Mas desta vez, o alvo não é apenas uma presa, mas um inimigo. Não muito longe, sob a sombra de uma árvore, um grupo de mais de 30 babuínos descansava após forragear. Os grandes machos, com presas longas, ombros grossos e pelagem cinza poeira, sentavam-se no alto, observando. As fêmeas cuidavam de seus filhotes, alisavam seus pelos e vigiavam umas às outras. Os babuínos tinham uma organização social rígida, com hierarquia, ordem e memória. Eles não se esqueciam. Um ano antes, expulsaram o leopardo daquele lugar após ele invadir seu território.
Nesse grupo, havia um líder masculino, aquele que liderara o ataque naquele ano. Agora, ele estava sentado na copa das árvores, completamente alheio à aproximação da velha sombra. O sol do meio-dia caía como fogo. O leopardo se escondeu atrás de um arbusto baixo, com os olhos fixos nos babuínos. Cada churear, cada batida no peito, tudo familiar. Ele observava em silêncio, sem pressa, sem fazer barulho, apenas esperando o menor erro. Mas, um segundo antes de ele atacar, os macacos perceberam. Eles correram para cercá-lo. O leopardo parou e então desapareceu. Ele sabia que aquele não era o momento certo. Na natureza, a paciência é a arma dos solitários. Nos dias escaldantes de Luanva, a paciência é o que determina a linha entre a sobrevivência e a derrota. O leopardo entende isso melhor do que qualquer outro animal. Porque não tem outros animais para compartilhar seu território ou ajudar na caça. Todas as habilidades são aprimoradas ao longo dos anos. Mas o que o torna diferente é sua memória. O leopardo consegue se lembrar de tudo e de brigas passadas. Enquanto isso, os babuínos não são menos sábios. Eles são um dos primatas mais inteligentes da África. Sua estrutura social é complexa, com hierarquias e regras claras. O líder macho sempre lidera quando há um conflito, enquanto as fêmeas e os filhotes ficam protegidos no centro. Eles se comunicam usando mais de 30 sons diferentes, cada chamado é um sinal de alarme, indicando a direção do inimigo e a distância do perigo. Graças a isso, os babuínos podem responder rapidamente a qualquer ameaça. Mas, como vivem em grupos, às vezes são subjetivos para caçadores solitários. Quando o líder sai da posição, o grupo facilmente perde a guarda. E o leopardo conhece muito bem essa fraqueza. Ele espera não apenas o momento certo, mas também a presa certa. Ao meio-dia, o sol estava no auge, brilhando através das copas esparsas das árvores.
Os babuínos escalaram os galhos altos, onde a luz tremeluzia entre as folhas e o vento. Eles achavam que lá em cima era o lugar mais seguro. Mas para os leopardos, os galhos das árvores eram um campo de batalha familiar. De baixo, a sombra do leopardo deslizava pelas manchas claras e escuras da floresta. Seu pelo florido se misturava com a casca seca, fazendo-o quase desaparecer. Apenas esperando que o macaco se separasse do grupo. Suas pernas agarraram-se firmemente ao tronco da árvore, subindo rápida e suavemente como uma rajada de vento. Nenhum som. O macaco não percebeu. O leopardo estava perto. De repente, a batalha começou. Parecia que quando o leopardo caísse da árvore, a batalha terminaria. Mas não, o macaco desabou. Tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para reagir. No meio do dia escaldante, o vale do Luanva voltou ao silêncio. Apenas o vento soprava entre as folhas, uma batalha que pôs fim a uma grande rixa. Algumas horas depois, os primeiros visitantes apareceram. À distância, ecoou uma risada rouca. Hienas malhadas. Elas se aproximavam mancando, mas seus olhos eram aguçados. Uma fêmea adulta liderava o caminho, lentamente farejando o cheiro que pairava no vento. No mundo das hienas, o cheiro de sangue era um convite, uma mensagem que sinalizava um banquete. Elas não caçavam, apenas esperavam. Mas seu papel era muito mais importante do que o título de necrófagas. As hienas eram as limpadoras da savana, aquelas que restauravam a ordem após cada caçada. Em apenas alguns minutos, o que restava de suas presas desaparecia. Todos os vestígios de ódio eram apagados, para que outras formas de vida pudessem continuar. As hienas malhadas, que viviam do caos. Elas se aproximavam de onde o cheiro de carniça persistia, seus olhos amarelos brilhando em alerta. As hienas não eram apenas faxineiras da savana, eram guerreiras sociais, onde a força não residia nos músculos, mas na ordem e na astúcia. Eram mais de 20, lideradas por uma fêmea grande, de ombros largos e pescoço grosso.
No mundo das hienas, o gênero determina o poder, as fêmeas dominam, os machos obedecem e todas as ações devem seguir essa ordem. Mas o poder, como em qualquer lugar do mundo natural, nunca é estável. No calor do meio-dia, com o cheiro de macacos mortos ainda pairando no ar, a tensão se espalhou repentinamente entre a matilha. Duas fêmeas adultas, da mesma idade e força, disputavam o domínio. Rosnados profundos soaram, roucos como aço raspando pedra. A matilha parou, com os olhos fixos nas duas que se encaravam. De repente, uma briga começou. O choque de duas das mandíbulas mais fortes da estepe. Cada mordida era uma declaração de poder. Atrás, a matilha não interferia. Eles formaram um círculo, observando, prontos para escolher um lado quando o resultado fosse claro. No mundo das hienas, o poder não reside apenas no corpo, mas também no apoio à matilha. Quando o caos termina, uma nova ordem se estabelece. A tarde em Moamba é iluminada. Após o caos da matilha de hienas, as planícies mergulham em uma paz aparentemente frágil. O vento sopra através da grama amarela queimada, agitando o cheiro da lama jovem e o vapor remanescente do leito do rio. Ao longe, figuras escuras começam a se mover, lenta, pesada, mas firmemente. É uma manada de búfalos africanos, criaturas com a aparência de tempos primitivos. Eles se movem como um rio escuro, silencioso, mas potencialmente feroz. Cada passo é profundamente gravado no solo seco e duro, um lembrete de que esta é uma fera que não é facilmente subjugada. Um líder masculino lidera o grupo, seus chifres curvados para cima como um par de lanças de aço, refletindo a luz do sol do fim da tarde. Em suas costas, há cicatrizes antigas, evidências de dezenas de guerras por território. Atrás delas, as fêmeas se moviam em fileiras compactas, cercando seus filhotes. Em uma terra onde a morte espreitava, os búfalos sobreviviam com a disciplina da matilha. À distância, uma matilha de hienas malhadas, recém-saídas da luta, começou a rondar o rebanho de búfalos. Eram numerosas e ousadas na escolha de presas grandes. A fome e o instinto os impeliam a buscar oportunidades.
Uma jovem hiena se aproximou, com os olhos semicerrados, o cheiro de carne crua de búfalo irresistível. Mas a manada de búfalos não se abalou. Eles pararam, formando uma linha defensiva. Os machos maiores avançaram, de cabeça baixa, respirando pesadamente. Cada respiração era como uma corrente quente de fumaça subindo do chão. Nenhum som, nenhum pânico. Na retaguarda da manada, um velho búfalo mancava. Em seu flanco, uma antiga ferida ainda não havia cicatrizado, uma marca da luta com o leão algumas semanas antes. A manada de búfalos se afastou gradualmente, deixando o velho e fraco sozinho no espaço aberto. A oportunidade estava bem diante de seus olhos, o riso era rouco como o guincho de metal. Os olhos amarelo claros brilhavam de ânsia, não de ódio. Eles sabiam que aquela presa não podia fugir. Os olhos do búfalo brilhavam com a vontade de quem se recusava a desistir. E então, a primeira hiena atacou. No breve momento de dor, o búfalo ainda tentou atacar o caçador. À distância, a manada de búfalos continuou caminhando, aparentemente sem ouvir nada. Na natureza, a união faz a força, mas a solidão também é o destino dos fracos. E então, Luanva silenciou novamente. Apenas os abutres pairavam acima, os próximos na linha do ciclo de sobrevivência. Após os dias difíceis, o capítulo da vida recomeçou. O sol de Luanva havia se acalmado, sua luz dourada se espalhando pelas vastas pastagens. Quando a poeira vermelha da manada de búfalos se dissipou, sombras altas surgiram à distância. Caminhavam entre a grama dourada, suas pernas longas e robustas e seu andar majestoso como lanças se movendo à luz do sol. Era o avestruz africano, a maior criatura da família das aves e também um sobrevivente incomum no mundo dos predadores. Com mais de 2 metros de altura e pesando até 150 kg, o avestruz não pode voar, mas, em troca, suas pernas podem criar uma força de salto igual à de um leão. Cada coice do avestruz é um golpe fatal, suficiente para derrubar uma hiena ou até mesmo quebrar os ossos de um caçador descuidado. As garras duras como aço, com mais de 10 centímetros de comprimento, são as armas que a natureza concedeu àqueles que parecem indefesos diante da matilha de carnívoros.
Sobre a pelagem negra aveludada misturada com cinza acinzentado, as asas curtas se abrem como bandeiras sinalizando o vento. Elas não o ajudam a voar, mas o mantêm equilibrado quando corre a velocidades que podem chegar a 70 km por hora, mais rápido do que a maioria dos predadores em Luanva. Os avestruzes vivem em pequenos bandos, geralmente de apenas 4 a 5, liderados por um macho. Quando em perigo, não se escondem, mas observam. Seus olhos são grandes como um punho, com uma visão de mais de 2 km, tornando-o um sistema de alerta precoce da savana. Muitas vezes, graças a esse olhar, outras espécies, de antílopes a javalis e búfalos, escaparam das garras de leopardos ou leões. Durante a estação seca, quando a grama escasseia, os avestruzes vagam pelas planícies em busca de sementes e brotos. Eles compartilham seu território com outros gigantes e, às vezes, sua calma deixa os predadores cautelosos. A estação seca recua gradualmente e os ventos quentes de Luanva começam a esfriar. Nas vastas pastagens, os avestruzes se separam em pares, sinalizando a aproximação da época de reprodução. É quando os machos se tornam diferentes, suas penas pretas escurecem, brilhando em roxo e azul ao sol. Suas asas se abrem, batendo ao vento, e suas patas poderosas batem no chão como tambores, ecoando pela savana. O macho inicia sua dança de acasalamento, uma demonstração ao mesmo tempo estranha e encantadora. Ele abaixa o corpo, abre as asas, balança a cabeça para frente e para trás, e em seguida, inclina-se para frente e para trás, fazendo com que as penas brancas de suas asas ricocheteiem em raios de luz. Cada movimento é suave e preciso, como o vento soprando na grama. Cada passo da dança é uma declaração de soberania e também uma declaração de amor. Quando a fêmea se sente atraída, ela responde com uma leve inclinação de cabeça para sinalizar sua aceitação. O casal deixa o bando, procurando um terreno plano para nidificar. Não em uma árvore, nem em uma cavidade na rocha, o ninho do avestruz é apenas uma cavidade rasa que o macho cava com os pés, forrada com um pouco de grama seca e areia. Mas o extraordinário é como eles compartilham a responsabilidade. A fêmea põe em média de 10 a 20 ovos, cada um pesando mais de 1,5 kg, o maior do mundo animal terrestre. Sob a luz do fim da tarde, os ovos gigantes descansam na caixa de areia quente. Em um lugar onde a vida é sempre trocada pela morte, apenas o instinto de sobrevivência e o desejo de manter a espécie são eternos. Os filhotes nascerão e aprenderão a andar neste solo rachado, onde muitas gerações de criaturas caminharam: leões, hienas, leopardos, búfalos. Todos pertencem ao mesmo círculo de sobrevivência. Na sua opinião, quem é o verdadeiro forte neste círculo de sobrevivência?
Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Se você ama histórias selvagens e quer se juntar a nós na proteção de terras como Luanva, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder a próxima jornada da vida na natureza. Nas profundezas da floresta Ituri, onde a copa das árvores é repleta de luz e o chão é coberto por grossas camadas de folhas podres, criaturas gigantes, porém silenciosas, vivem vidas que poucas pessoas veem. Esse é o gorila das planícies orientais. O maior primata do mundo e também uma das criaturas selvagens menos compreendidas do planeta. O gorila das planícies orientais, também conhecido como gorila de Grauer, vive apenas no leste da República Democrática do Congo. Eles são maiores do que qualquer outra espécie de gorila, com machos adultos pesando até 200 quilos e medindo quase 2 metros de altura. O corpo musculoso, ombros largos, braços mais longos que o corpo, pelagem preta e espessa misturada com cinza prateado criam a imagem de uma criatura forte e majestosa. O dorso prateado em machos adultos é um sinal de idade, experiência e status social. Os gorilas não vivem sozinhos. Eles formam grupos familiares, compostos por um macho líder, várias fêmeas e seus filhotes. Cada grupo pode ter de 5 a 30 indivíduos. O macho assume o papel de líder, liderando o caminho, protegendo o rebanho do perigo e mantendo a ordem social com atitude, gestos e intimidação forçada quando necessário. Apesar do seu enorme tamanho e força muscular, os gorilas são criaturas pacíficas. Sua dieta consiste inteiramente de plantas, como folhas novas, frutas silvestres, caules, flores, cascas, e ocasionalmente, cogumelos ou brotos de bambu. Eles passam a maior parte do dia procurando comida, descansando, cuidando uns dos outros e brincando com seus filhotes. Eles se moviam lentamente, com todos os 4 membros pressionados contra o chão e mãos grandes acariciando levemente as folhas podres. Ao contrário de leões, hienas ou leopardos, os gorilas não caçam, perseguem ou lutam. Cada movimento é uma jornada silenciosa pelo subbosque, aproveitando a memória, a experiência e o instinto em harmonia com a natureza.
A inteligência dos gorilas não está na astúcia, mas na comunidade e na comunicação. Eles usam mais de 20 sons para se comunicar, rugidos, assobios, respiração alta e até sussurros suaves para sinalizar perigo, chamar uns aos outros ou sinalizar movimento. A linguagem corporal também desempenha um papel importante. Contato visual, movimentos da cabeça, postura e batidas no peito transmitem claramente o papel e a emoção. As gorilas fêmeas se reproduzem lentamente. A gestação dura cerca de 8 meses e meio, resultando em um único filhote, geralmente com intervalo de 3 a 5 anos. Os filhotes se agarram à mãe quase inseparavelmente durante o primeiro ano, mamando e aprendendo a se movimentar segurando-se nela. Depois de 2 anos, eles começam a se mover de forma mais independente, mas ainda são protegidos pela mãe e pelo macho de dorso prateado. É essa criação lenta que faz com que a perda de um gorila signifique perder um futuro inteiro. A expectativa de vida dos gorilas na natureza pode chegar a 40 anos. Durante essa vida, eles desempenham um papel importante no ecossistema. Quando comem frutas, eles engolem as sementes, movem-se por muitas áreas e excretam as sementes nas fezes ricas em nutrientes. Como resultado, muitas espécies de plantas dependem dos gorilas para dispersão e germinação. Eles não são apenas uma espécie, mas os jardineiros silenciosos das florestas do Congo. No entanto, os gorilas estão sendo repelidos. O desmatamento, a mineração, a caça ilegal e a violência nas fronteiras reduziram seu habitat. Um macho morto por seu esqueleto ou cabeça decorativa pode causar a dispersão de todo o grupo. Perder um gorila é perder uma geração. Ainda assim, em reservas como Kahuzi-Biega, há esforços silenciosos para proteger os gorilas. Conservacionistas, guardas florestais e comunidades indígenas trabalham incansavelmente, caminhando dezenas de quilômetros por dia, seguindo fezes, gritos e arranhões de árvores para rastrear os grupos sobreviventes. Encontrar um gorila na natureza é uma experiência espiritual. Não é simplesmente ver uma criatura selvagem, mas ficar cara a cara com uma alma que possui inteligência e emoções próximas às humanas, mas escolhe viver em paz, em harmonia e com absoluto respeito pela natureza. Se a floresta do Congo é o último coração verde do planeta, então os gorilas são seu batimento cardíaco mais profundo e duradouro. Ao protegê-los, estamos preservando o último suspiro da antiga floresta.
Nas florestas mais profundas e densas do Congo, onde a luz filtra apenas por finas faixas da copa imponente, uma criatura silenciosa e majestosa está abrindo caminho para um ecossistema inteiro. O elefante africano da floresta é uma espécie menos conhecida que seus parentes das pastagens, mas desempenha um papel insubstituível no ritmo da vida na floresta. Os elefantes da floresta são menores que os da savana, mas ainda podem pesar até 3 ou 4 toneladas. As presas são longas e retas, as orelhas são mais redondas e os olhos são calmos. Eles vivem em pequenos grupos, principalmente fêmeas e filhotes, movendo-se pela floresta com grande determinação e memória. Sem mapas ou bússolas, eles se lembram de cada árvore, planície de sal, poça d'água e área de floresta por onde seus ancestrais caminharam durante gerações. O corpo de um elefante selvagem carrega não apenas força, mas também refinamento. Cada passo que dão empurra seu peso através do solo macio, abrindo novos caminhos para espécies menores. Quando eles derrubam árvores, quebram galhos, comem cascas ou pisoteiam a densa floresta, é quando a floresta começa a mudar. A luz se infiltra até onde antes estava escondida, mudas começam a crescer, pássaros e insetos vêm procurá-la, e uma nova cadeia de vida se forma. Os elefantes não destroem florestas, eles as regeneram. Eles não vivem ruidosamente. A comunicação ocorre principalmente por meio de tom ultrabaixo, um som inaudível para humanos, mas que viaja até 10 km através do solo. Eles avisam uns aos outros sobre o perigo, chamam um ao outro quando estão perdidos e permanecem conectados mesmo com horas de diferença. A alimentação dos elefantes selvagens é muito diversificada. Eles comem folhas, frutas silvestres, cascas, raízes, grama e principalmente sais minerais do solo, que ajudam a regular a digestão e a manter a saúde. A necessidade de sal faz com que retornem aos mesmos locais de escavação, ajudando a criar áreas abertas de floresta que muitas outras espécies também visitam. As elefantes fêmeas têm o período de gestação mais longo do mundo dos mamíferos, quase 22 meses. Um recém-nascido é protegido por todo o rebanho. A mãe nunca vai longe e as outras fêmeas geralmente se revezam para cuidar dela. Os filhotes aprendem a usar suas trombas, reconhecer cheiros, estudar caminhos antigos e ouvir sons subterrâneos desde cedo. Mas os elefantes selvagens não precisam lidar apenas com a dureza da floresta. Eles estão sendo caçados implacavelmente por suas presas.
As presas retas e duras, usadas para se locomover por florestas densas, eram alvo dos humanos. Nos últimos 30 anos, o número de elefantes congoleses diminuiu em mais da metade. Cada indivíduo morto não representa apenas a perda de uma vida, mas também a perda de uma parte da memória da floresta. Ainda há esperança. Organizações de conservação, comunidades locais e guardas florestais têm feito tudo o que podem para proteger as últimas pegadas restantes. Cada vez que uma manada de elefantes passa, silenciosa e constante, é mais um lembrete de que a floresta ainda está viva. À medida que a noite cai sobre a selva do Congo, grande parte da vida fica em silêncio. Mas foi aí que outra criatura saiu das sombras. Nenhum barulho, nenhuma atenção, apenas um leve balanço do galho, asas abertas e uma brisa suave soprando. A coruja do Congo acordou. Uma ave noturna nativa da floresta tropical, a coruja do Congo tem olhos pretos e redondos que brilham no escuro, um rosto em formato de pires que ajuda a focalizar o som e uma plumagem cinza amarronzada manchada que é quase invisível quando empoleirada entre troncos de árvores em decomposição. Cada uma de suas penas é projetada para voar silenciosamente. As cerdas têm serrilhas microscópicas que ajudam a cortar o ar sem fazer barulho. Este modelo não foi criado para exibição, mas para caça em absoluto silêncio. As corujas do Congo não precisam ver suas presas. Suas orelhas assimétricas permitem localizar o som tanto horizontalmente quanto em profundidade. Um rato correndo sob folhas secas ou um lagarto rastejando no tronco de uma árvore não podem escapar daqueles ouvidos. Quando a presa é avistada, ela desce de cima, com as garras estendidas, e, em um momento, tudo retorna ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. As corujas comem de tudo, desde ratos, pequenos pássaros, lagartos até insetos e, às vezes, morcegos. Mas eles não deixam muitos rastros. Os ossos e penas são liberados em pequenas pelotas, caindo silenciosamente sob a árvore. Eles não comem no mesmo lugar, não competem e raramente repetem a mesma rota de caça. Isso torna quase impossível observar corujas na natureza. Ao contrário dos gorilas ou elefantes, as corujas não criam trilhas nem alteram a paisagem. Mas a presença deles desempenha um papel importante em manter o subbosque equilibrado, controlar as populações de roedores e reduzir o risco de propagação de doenças por potenciais surtos. O silêncio deles é parte essencial do ecossistema que opera nos bastidores.
A época de reprodução começa quando as primeiras chuvas da estação começam a cair. As corujas procuram buracos podres em árvores ou fendas em rochas para fazer seus ninhos. A fêmea põe de 1 a 3 ovos, chocando-os sozinha, enquanto o macho caça e se alimenta. Quando os ovos eclodem, os filhotes brancos, fracos e cegos começam a chamar a mãe na escuridão. Eles crescem com sons, com sentimentos, e aprendem a voar sob a sombra da floresta antes mesmo de poderem ver o mundo claramente. Embora raramente sejam caçadas diretamente, as corujas congolesas são fortemente impactadas pelo desmatamento e pela poluição luminosa. À medida que os assentamentos se expandiam e as luzes artificiais penetravam mais profundamente na floresta, seus ciclos de caça e reprodução eram interrompidos. Não é a faca nem a armadilha, mas a luz que está matando esse pássaro. Se os gorilas são os guardiões do solo da floresta, os elefantes são os criadores de corredores biológicos, então as corujas são as vigias noturnas, mantendo a vida fluindo silenciosamente. Cada bater de asas na escuridão, cada voo silencioso é uma pequena, mas preciosa batida do coração da floresta que respira. Quando entramos na floresta e pensamos que tudo está dormindo, talvez em algum lugar acima, um par de olhos negros ainda esteja observando, não para nos espreitar, mas para preservar o silêncio como ele era antes. O Congo não conta histórias em vozes humanas. Ela é percebida pelo som das folhas esfregando umas nas outras ao vento. Por pegadas de gorila através de folhas podres. Pelas vibrações profundas dos elefantes no chão molhado. Com o voo silencioso de uma coruja na escuridão espessa. Este é um lugar onde a vida é despretensiosa, mas não retraída. Um mundo mais antigo que a história, mais selvagem que mapas e mais importante que qualquer coisa que o homem já construiu. E é por isso que o Congo precisa ser conhecido mais do que apenas isso. Ele precisa ser mantido intacto. Os gorilas podem desaparecer se não lhes deixarmos algum espaço na floresta para que vivam do seu jeito. Os elefantes podem desaparecer se seus caminhos forem cortados em algumas partes por cercas de aço e trilhos de caminhões. As corujas poderiam ficar em silêncio para sempre, se a noite fosse interrompida por luzes que nunca se apagassem. Salvar a floresta do Congo não é um ato de bondade para com a natureza. É uma escolha reter uma parte da alma do planeta.
Porque enquanto a floresta ainda respira, ainda temos tempo. E nessa respiração, ainda podemos ouvir os passos firmes, o bater suave das asas no meio da noite e os olhos gentis do gigante nos observando silenciosamente no meio da selva. Esse não é o olhar do medo. Foi um lembrete final de que a natureza ainda confiava em nós para fazer a coisa certa.